Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo. Acompanhe mais uma edição imperdível com as informações do nosso Brasil. E é com o coração leve, verde e amarelo, que como apresentador deste jornal, compartilho a vontade de ver um Brasil melhor e mais justo para todos. E sei que toda a equipe que desenvolve as demais publicações aqui sente o mesmo. Gratidão a você que sempre deixa o seu comentário ou participa do chat ao vivo. Além da sua opinião, também comenta nos contando de onde acompanha o nosso trabalho. Obrigado pelo apoio e pelo incentivo. Enquanto poderosos veículos de comunicação divulgam o pior do Brasil e ganham rios de dinheiro para isso através de seus patrocinadores, muitos deles patrocinadores que não concordam com aquilo que é divulgado. Aqui procuramos com dedicação e empenho, em nossa simplicidade e profissionalismo, divulgar o melhor do nosso país. E para isso, contamos com o apoio de membros e com as publicidades que o próprio YouTube veicula e que você assiste exatamente igual ao que acontece com todo o universo de YouTubers. Portanto, mais uma vez, gratidão a você. Obrigado pelo apoio e pelo incentivo. Somos cheios de erros também, mas nos conectamos pelo coração verde e amarelo e o compromisso com o que é certo, com o que é verdadeiro, com a fé no poderoso Deus e jamais com ideologias contra valores fundamentais e pilares da família, da própria fé neste Deus, sempre com o respeito a quem pensa diferente. E vamos agora às notícias desta edição. E nos tradicionais encontros com bate-papo com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro ouve cidadãos brasileiros que sempre levam uma mensagem de carinho, respeito e também recomendações e até orações ao presidente. Mas Deus vai honrar o senhor. Mas o senhor toma cuidado, se precavenha, não vai para a galera. Evite confrontar essa mídia porca, esquerdista. Evite de falar com ele, fala com a mídia tradicional, a mídia nossa. Nós viemos aqui para dar o apoio para o senhor. E Deus manda dizer ao senhor que antes que o senhor fosse eleito presidente, antes que o senhor fosse eleito por 57 milhões de votos, ou seja, a maioria dos votos válidos do Brasil, ele, na religião celestial, escolheu o senhor como um presidente. Ele analisou o seu coração, ele sondou seu coração e ele te escolheu como presidente e lá em cima ele já decretou a tua vitória. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai te honrar. Presidente, para libertar essa nação dos comunistas. Presidente, em nome do Senhor Jesus. Todo o carinho demonstrado ao presidente Jair Bolsonaro não significa idolatrar alguém. Essa proximidade do presidente Jair Bolsonaro com gente simples, como a maioria do povo brasileiro, deixa espantados os setores e militantes da esquerda, os quais devem ser respeitados, é claro, mas também devem respeitar. Muitos tratam conservadores e principalmente tratam cristãos com desdém. Para essas pessoas, para esses, qualquer ligação com a fé deve ser eliminada por completo. Para muitos que torcem contra Bolsonaro, a nossa fé, e às vezes que o presidente demonstrou fé, é motivo de piada. O tempo é o senhor da razão, gente. Cada um tem a liberdade de escolha para fazer o que bem entender, desde que dentro da lei e até onde começa o espaço do próximo, o direito do próximo. Se querem que suas ideologias sejam pelo menos respeitadas, respeitem pelo menos a fé de cada um e o carinho que boa parte do povo brasileiro tem para com o presidente da República, que, repito, é respeitado não porque é mito, não porque é grande, porque é uma autoridade fora do comum, muito pelo contrário, é respeitado porque é simples e se identifica, é identificado com o povo e pelo povo. Agora, curiosamente,
Gente, no mesmo momento que preparávamos esse comentário, o escritor Olavo de Carvalho publicava a seguinte postagem em seu Twitter: os que acreditam muito em Deus são um escândalo para os que acreditam só um pouquinho. Complementamos, para os que não acreditam também. E antes de que algum extremista da esquerda, militante, distorça ou leve para o lado político da política, Deus, estamos dizendo Deus. E se não bastasse a pandemia, além, é claro, de todas as polêmicas, um novo assunto domina as conversas no Brasil nas últimas horas: os gafanhotos. Plantações e pastagens localizadas na região sul do Brasil estão na mira de uma nuvem de gafanhotos que já atingiu lavouras no Paraguai, se concentra atualmente na Argentina. E é uma incógnita. De forma preventiva, o Ministério da Agricultura do governo Jair Bolsonaro e outras instituições brasileiras estão alertando os produtores e fazendo orientações. A Coordenação Geral de Proteção de Plantas do Ministério afirma estar acompanhando a situação em tempo real para minimizar impactos de um eventual surto da praga em território brasileiro. O monitoramento se dá por meio do Grupo Técnico de Gafanhotos do Comitê de Sanidade Vegetal, que integra Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. E muita gente aproveitando essa nuvem para lembrar da depredação que os gafanhotos e outros bichos da política fizeram em governos anteriores e ainda fazem em muitos estados. Alguns já de longa data, sem perder o costume de triturar, sobretudo, o dinheiro público. As contas externas registraram saldo positivo pelo terceiro mês consecutivo, informou o Banco Central. Em maio, o superávit em transações correntes, que são as compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do Brasil com outros países, chegou a 1,326 bilhões de dólares. Esse é o maior resultado para o mês desde maio de 2017, quando houve superávit em transações correntes de 2,471 bilhões de dólares. Em maio de 2019, houve déficit de 1,385 bilhões de dólares. O déficit em transações correntes de janeiro a maio de 2020 somou 11,334 bilhões, recuo de 38,2% em relação aos 18,339 bilhões registrados nos 5 primeiros meses de 2019. Na balança comercial, em maio, as exportações de bens totalizaram 17,996 bilhões de dólares e as importações 13,791 bilhões, resultando no superávit comercial de 4,205 bilhões de dólares. De janeiro a maio, o superávit comercial chegou a 13,54 bilhões de dólares. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.016/2020, que autoriza a doação de alimentos e refeições não comercializados por parte de supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos. A lei estabelece que a doação pode ser de alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas, todos os alimentos ainda próprios para o consumo humano, que os itens devem estar dentro do prazo de validade e em condições de conservação específicas ou especificadas pelo fabricante quando aplicável. E a integridade e segurança sanitária não podem ter sido comprometidas, mesmo que haja danos à sua embalagem. Ainda segundo a lei, para serem doados, os alimentos devem ter as propriedades nutricionais mantidas, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente indesejável. A medida abrange empresas, hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e todos os estabelecimentos que forneçam alimentos prontos para o consumo de trabalhadores, de empregados, de colaboradores, de parceiros, de pacientes e de clientes em geral. A lei prevê que sejam beneficiadas pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional. Pelo texto, essa doação poderá ser feita diretamente em colaboração com o poder público ou por meio de bancos de alimentos de outras entidades beneficentes
de assistência social certificadas ou de entidades religiosas. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República explicou que, além de combater o desperdício de alimentos, a medida tem o objetivo de combater a fome e a desnutrição, valorizar a responsabilidade social e a solidariedade entre os brasileiros e auxiliar a superação da crise econômica e social gerada pela atual pandemia. Tá aí uma excelente ideia. Parabéns aos idealizadores. Pablo Belo, diretor de políticas públicas do WhatsApp para a América Latina, alertou sobre os riscos presentes no projeto de lei sobre fake news que está em discussão no Senado Federal. É como se pusessem uma tornozeleira eletrônica em todos os usuários de WhatsApp no Brasil. Poderão monitorar todos os movimentos das pessoas, saber com quem todo mundo fala por mensagem. Tudo isso, essa coleta maciça de dados para que, no caso eventual de alguém cometer um crime, poderem obter essas informações. Isso transformará todos em suspeitos, subverte a presunção de inocência. De acordo com Belo, embora a medida não implique quebrar a criptografia, porque não revela o conteúdo das mensagens, ela representa violação de privacidade ao mostrar com quem todo mundo fala. O programa Aqui na Band, na TV Bandeirantes, é um dos poucos que tem dado espaço para amplos debates da sociedade brasileira sem o viés à esquerda, falando, por exemplo, sobre a onda conservadora no Brasil. Apresentado pelos jornalistas Luiz Ernesto Lacombe, ex-Global, que faz questão de deixar claro à audiência que ele se classifica como conservador sem nenhum problema. Já me declarei diversas vezes um conservador, não tenho nenhum problema quanto a isso. Sou um jornalista num programa de entretenimento, por isso não tenho nenhum problema em me assumir conservador. Me tornei um pouquinho conservador, estudei quanto a isso, não tanto quanto nossos convidados que estão aqui, declarou ele. O brasileiro, mas quando digo aqui brasileiro, falo do brasileiro, do coração verde e amarelo. Não pelo governo, não por um presidente, mas pelo nosso país. Esse brasileiro que não é de ideologia, não defende isso ou aquilo cegamente, mas defende o que é correto, o que é certo, e sabe distinguir o certo do errado. O brasileiro que sabe o valor da família, da fé, o brasileiro que sonha com um país sem injustiças, sem corrupção, com um país mais leve para todos, menos impostos, sem gastos exagerados no mundo político ou em qualquer que seja o poder. Esse brasileiro tem sentido a mudança. Todo esse esforço do governo federal para diminuir o reflexo da crise da pandemia, por exemplo, com o auxílio emergencial. Esse brasileiro, quando pode, testemunha sobre a mudança que o Brasil está vivenciando, mesmo em tempo de crise tão grave. Um brasileiro publicou o que muitos podem chamar de até fake news. Um brasileiro postou e o presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo desse brasileiro mostrando um dos trabalhos executados pelo governo Bolsonaro, das melhorias feitas pela atual gestão na BR-381. Veja as palavras de um querido brasileiro caminhoneiro ao trafegar pela BR-381, Governador Valadares, Belo Horizonte. Alô, Minas Gerais. Aí, ó, a pedido do meu amigo aí, Cacau, aí do grupo, que solicitou essa semana aí, ó. Isso aqui, ó, é a BR-381. Se não for a BR que mais mata, tá entre as 3 que mais mata no Brasil. Essa BR, pra nós aqui da região, é conhecida até como açougue do Brasil. Eu, nascido e criado às margens da rodovia aqui, já vi coisa nessa rodovia que, se eu contar, os outros nem acreditam de acidente. E a gente sonhava em ter essa BR duplicada. E em 2013 a Dilma assinou essa ordem de duplicação e eles ficaram só com serviço de formiguinha. Tirava terra aqui, colocava terra ali, e só levando terra, trazendo terra, e não saía nenhum tipo de serviço. Aí há 18 meses aí um governo assumiu, e de uns 15 meses pra cá, um governo aí genocida, machista, um governo autoritário, ditador, pegou isso aqui, ó, pra fazer
o ministro Tarcísio prometeu isso aqui no programa do Ratinho. Assim que ele entregou a BR lá em Mato Grosso, ele falou que ia direcionar todas as atenções para BR-381. E na época do governo passado do PT, direto a Dilma assinava a ordem de serviço, as ordens religiosas, né? Cada ordem que ela assinava, ela levava 1/3. E agora não, ó, o capitão tá fazendo acontecer, ó. Isso é um sonho nosso aqui da região aqui de Nova União, Caeté. Eu acho que de todo mundo que margeia essa rodovia até Valadares. É importante. Inscreva-se em nosso novo canal, JB News. Ative o sininho de notificações. Lá você terá vídeos exclusivos com as declarações do presidente Jair Bolsonaro e muito mais. O link está aí embaixo na descrição para você conferir. Esperamos você lá. O homem, por detrás do balcão, olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o narizinho contra o vidro na vitrine. Os olhos da cor do céu brilharam quando viu determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? Disse a menininha. O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: Querida, quanto dinheiro você tem aí? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz disse: Isto dá, não dá, senhor? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, eu quero dar este colar azul para minha irmã mais velha. Desde que mamãe faleceu, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. Senhor, é aniversário da minha querida irmã e tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos seus olhos. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, leve com cuidado. A menininha saiu feliz, saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem, de longos cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis, adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou: Este colar foi comprado aqui, senhor? Sim, senhora, disse o homem. E quanto custou? Perguntou a jovem. Minha querida, falou o dono da loja, o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o freguês. A moça continuou: Mas minha irmã tinha somente algumas moedas, senhor. O colar é verdadeiro, não é? Ela definitivamente não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo cuidado, colocou a fita e devolveu à jovem. Querida, ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar, disse ele. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram pelas faces daquela jovem, enquanto suas mãos tomavam o embrulho e ela retornava ao seu lar, emocionada. Pense nisso e sobre o valor de tudo o que realmente importa. Gratidão pela sua atenção e, sinceramente, que Deus abençoe a você, a sua família e o nosso Brasil.